Você pode pegar a tua Bíblia junto comigo, nós vamos entrar na palavra e depois nós vamos entrar um pouco mais de ministração, deixar o Espírito Santo continuar fluindo, fazendo aquilo que Ele quiser. Se você esteve conectado com a gente domingo passado, você sabe que nós estávamos falando sobre um coração saudável. Hoje nós vamos continuar a mensagem de domingo passado e nós vamos chamar isso de o coração saudável parte 2, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o coração saudável parte 2 e se você recorda, nós falávamos semana passada sobre a parábola do semeador. E a verdade é que essa parábola você encontra ela em Mateus 13, você encontra ela em Marcos capítulo 4 e também em Lucas capítulo 8. E eu queria que você começasse com a gente hoje em Lucas 8, versículo 15. Abra aí comigo em Lucas 8, versículo 15. Aqui, novamente, é a parábola do semeador, o semeador que lança a semente, e existem diferentes tipos de solo, e nessa parábola a semente significa a palavra de Deus e os solos significam os tipos diferentes de corações. E nós queremos ser uma igreja, Zion Church quer ser uma igreja que tem um coração bom, para receber então da palavra de Deus. Em Lucas 8, versículo 15 diz assim: mas aquela que caiu em boa terra, aquela semente, são os que ouvindo a palavra com coração reto. Essa aqui é a descrição da boa terra. São pessoas que com coração reto, algumas traduções diz um coração nobre ou até um coração generoso, e um coração bom, a retém e dão fruto com perseverança ou com paciência. A palavra aqui fala sobre dar fruto. A palavra fala sobre um coração que é propenso a dar fruto. É aquele coração que é um coração bom, é um coração reto, é um coração que diz aqui generoso e nobre. Hoje eu quero continuar falando sobre um coração saudável. Semana passada nós falamos que o coração saudável, ele é um coração macio, você lembra disso? Ele também é um coração íntegro, inteiro, e também um coração firme, posicionado, focado, fixo no Senhor. Hoje nós vamos continuar falando sobre um coração que é saudável e algumas outras características, além dessas três que nós já cobrimos semana passada, mais características acerca de um coração saudável. Em Marcos capítulo 4, e você não precisa abrir, mas lembra, eu disse sobre Lucas 8, eu falei aqui sobre Mateus capítulo 13 e também Marcos capítulo 4, são os três evangelhos que trazem essa parábola do semeador, e na versão de Marcos capítulo 4, a palavra diz que a terra boa produz 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes. Por quê? Todos nós queremos produzir frutos. Eu creio que está no teu coração como um cristão, você produzir frutos para o reino de Deus. Eu quero produzir frutos e eu comecei então a falar: Deus, o que é que eu preciso fazer para produzir bons frutos? E a resposta é muito simples. A resposta é para você produzir muitos frutos e bons frutos, você precisa de um coração saudável. É isso mesmo, você precisa ter uma terra que ela é boa, uma terra que é fértil, uma terra com saúde para receber a semente da palavra e produzir frutos. Então, continuando aquilo que nós já havíamos começado semana passada, nós falávamos sobre um coração saudável e nessa parte 2 eu venho com a quarta característica, e é a primeira característica de hoje, do que seria um coração saudável. É um coração humilde. Fala comigo, humildade. Um coração humilde é um coração saudável. Agora, eu queria que você abrisse comigo também em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, e eu falei aqui,
uma das passagens aonde se descreve ou se relata a parábola do semeador é Mateus 13. Agora, no versículo 10 até o versículo 15, que é o que nós vamos ler, você tem um momento entre a descrição da parábola e depois vai ter a explicação. Mas entre a descrição e a explicação, Jesus fala, do versículo 10 ao 15, algumas palavras que são verdades importantíssimas para nós. Escuta só, versículo 10: E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: Por que é que lhes falas por parábolas? E respondeu-lhes Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado isso. Pois ao que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e eles ouvindo não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Versículo 15: Porque o coração, presta atenção aí, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Agora presta atenção, a pergunta é: por que é que Jesus falava em parábolas? Versículo 10, os discípulos vêm, eles querem saber a resposta dessa pergunta. Você olhando aí no versículo 11, Jesus responde, ele fala: porque não foi dado a eles entenderem os mistérios do reino dos céus. Só vocês que são os meus discípulos. Se você quer ter acesso aos segredos de Deus, se você quer ter acesso aos mistérios do reino, se você quer ter as revelações do rei, Jesus só vai abrir isso para os seus amigos, para aqueles que têm um compromisso com ele, para aqueles que têm uma aliança com o rei. Então Jesus falava, as parábolas é um artifício onde eu consigo comunicar histórias para grande massa e ao mesmo tempo eu consigo passar através das parábolas códigos para os meus íntimos. E daí a pergunta fica: então por que não foi dado a eles esse mesmo acesso que nós, como discípulos e como amigos, temos? E Jesus, no versículo 15, ele nos responde. Olha só o que ele diz. Versículo 15, ele fala: porque o coração deste povo se endureceu. Um coração duro bloqueia os mistérios, os segredos e as revelações que Jesus tem para te trazer. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, você sabe então: Pai, eu não posso ter um coração duro, porque um coração duro é um coração que não permite a tua palavra penetrar. Olha só o que está escrito em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Abre aí comigo, Ezequiel 36, versículo 26. Ele fala assim: eu também vos darei. Isso aqui é uma profecia ao povo de Israel, e você pode tomar isso para você, eu tomo isso para mim, nós, a igreja do Novo Testamento. Ele fala: e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e eu vos darei um coração de carne. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando sobre uma substituição. Ele fala: eu vou substituir um coração de pedra por um coração de carne, um coração duro por um coração macio, um coração frio por um coração sensível. E por que isso é tão importante? Porque entenda algo e preste muita atenção nisso. Todos nós começamos com um coração macio e com um coração sensível. Todos nós. A pergunta é: como é que nós que começamos com o coração macio
permitimos que o nosso coração ficasse eventualmente duro. Entenda que a palavra de Deus, ela fala nessa parábola sobre espinhos, sobre tribulações, ela fala aqui sobre perseguições e a maneira como você responde às tribulações determina como o teu coração vai permanecer. Será que ele permanece protegido e permanece macio? Ou será que ele reage às perseguições, ele reage às provas da vida e começa a se tornar duro, insensível, cínico, crítico? Eu quero te encorajar a você prestar muita atenção no teu coração. Agora, é óbvio que nós estamos passando por situações de muita adversidade. Inclusive, eu quero fazer aqui um parênteses e pedir, Zion Church, nós acreditamos aqui na Zion no poder da oração e da intercessão. Eu quero te encorajar a estar orando intencionalmente. Ore muito pela nossa nação brasileira. É momento de nós levantarmos um clamor pelo Brasil. Inclusive, no final nós vamos estar orando juntos, todos nós conectados aqui nessa conexão de internet. Nós vamos estar orando pelo Brasil hoje, domingo à noite, desde hoje, domingo de manhã até agora. Quantas coisas já aconteceram na nossa nação, nós não sabemos. Amanhã, a semana que nós teremos, eu sei que nós temos aí uma crise sanitária e nós queremos orar por cura pelas pessoas que estão enfermas. Nós queremos crer que haverá milagres, mas também nós sabemos que estamos inevitavelmente para encarar uma crise econômica, já é chegada, vai cada vez mais se intensificar. Nós também sabemos que nós estamos no meio de uma crise política. Nós sabemos que com todas essas tribulações, muitas pessoas têm sua saúde emocional abalada. E nesse momento eu quero pedir encarecidamente como pastor da Zion, vamos prestar atenção, vamos ser sóbrios da maneira como o nosso coração responde às perseguições, às tribulações, às provas, aos espinhos. Porque o Senhor quer lançar sementes, o Senhor quer trazer palavras, mas as palavras que o Senhor lança, que venham encontrar em nós um coração não duro, mas um coração macio, que vai entender os mistérios do reino. Eu queria que você abrisse aí comigo em Isaías 57, versículo 15. Diz assim, Isaías 57, versículo 15. Ele diz: porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar eu habito, e também com um contrito e humilde de espírito. Deus habita no lugar alto, mas Ele também diz: eu habito com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Se você esteve conosco semana passada, nós falamos sobre o que significa coração na Bíblia. Na maior parte das vezes, quando você ler na Bíblia, coração, ele se refere ao espírito e à alma, os dois, o espírito e a alma. É isso que se diz respeito a coração na Bíblia, a maior parte das vezes. Então ele fala assim: eu venho para vivificar o teu espírito e eu venho vivificar a tua alma, que é composta de mente, de emoções e de vontades. Olha só, Deus, ele está falando aqui nesse versículo, que interessante, ele habita nos lugares altos e com aqueles que têm um coração humilde e contrito. Agora, se você pega essa palavra humilde e contrito e você vê no grego original e no hebraico original e na maior parte do Antigo Testamento, no original ele é escrito em hebraico e na maior parte do Novo Testamento ele é escrito em grego. Em ambos os testamentos você vê essa mesma palavra trazendo o conceito de prostrado. Humilde significando prostrado. Contrito significando essa posição de se curvar diante de alguém. E nesse caso esse alguém é Deus. E no reino é interessante isso, porque no reino
O caminho para a tua ascensão, na verdade, é você se prostrar. No reino, quando você se posiciona em humildade, com o coração contrito, prostrado perante Deus, aí começa a projeção de ascensão na tua vida. Por quê? Porque essa posição de prostrado é uma posição onde você está preparado para quê? Receber os mistérios. Você já parou para pensar que os mistérios do reino de Deus são chaves? Que os mistérios do reino de Deus são verdades? E que se você consegue aplicar essas verdades, elas vão destravar portas, elas irão destravar níveis para o cumprimento do propósito profético de Deus na tua vida? Então a maneira de você subir e cumprir aquilo que você nasceu para viver é se prostrar diante do Senhor. Salmos capítulo 10, abre comigo. O salmista já dizia isso no versículo 17, e eu estou lendo aí da versão King James. Ele diz: Senhor, tu ouvistes os desejos dos humildes, dos prostrados, prepararás o seu coração. Veja bem, ele está falando, olha, quando alguém está prostrado, o coração dessa pessoa já está preparado. Preparado para quê? Para receber algo de Deus. Ele prepara o nosso coração para receber da sua palavra e receber dos seus mistérios. Sabe, ele fala assim, olha, eles não são os discípulos que vão receber os mistérios, vocês vão receber os mistérios. Por quê? Porque eles não entendiam os mistérios, pois tinham uma atitude de arrogância. Eu já sei tudo, eu não preciso de nada. O que ele está querendo dizer aqui? Um coração humilde é um coração ensinável. Faz sentido? Talvez você já se perguntou, por que aquela pessoa se move tanto no sobrenatural? Por que aquela pessoa tem tanta revelação da palavra? Por que aquela pessoa produz tantos frutos? Deixa eu te falar uma coisa, é uma pessoa que está recebendo dos segredos, está recebendo dos mistérios, das revelações, do fluir, pois tem um coração humilde. É esse coração que Deus espera. Agora, nós já lemos Isaías 57:17, e se você for ver nesse texto, nos leva a nossa segunda característica de hoje, a nossa quinta, combinando as duas mensagens, a nossa segunda, que é Deus procura um coração santo. Fala comigo, santidade. Sabe, o Senhor procura isso, e lá em Isaías 57, versículo 15, novamente você vê, ele diz: assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Ele fala, isso aqui é o meu nome. Nós já lemos isso, mas presta atenção, ele fala, eu sou santo. Sabe por quê? Nós muitas vezes não sabemos e nós não entendemos o que significa ser santo. Quando a pessoa escuta, olha, você precisa viver em santidade. Muitos crentes, muitos evangélicos, muitos cristãos pensam, eu preciso ser impecável. Deus requer de mim uma impecabilidade, Deus requer de mim uma perfeição. Deixa eu te falar que não é isso que Deus está falando aqui. Quando você entende isso, sim, Deus é perfeito e sim, Deus é sem pecado, mas entenda que o que Ele está querendo dizer quando seja santo, porque eu sou santo, Ele está dizendo, eu preciso de você separado. Ser santo nada mais é do que você estar separado. Ser santo ou viver em santidade nada mais é do que você viver exclusivamente para os propósitos de Deus. É isso que Ele espera. É um coração que se separa, que faz um divórcio do mundo. É um coração que fala, como Romanos 12 nos fala, não vos conformeis. Quando o apóstolo Paulo escreve isso para a igreja de Roma, ele fala assim, olha, vocês não são mais do mundo, vocês foram separados,
Vocês agora são santos. Vocês são agora propriedade exclusiva de Deus. Portanto, não vos conformeis ao mundo. Não tome a forma deste século. Saia, tem uma outra forma. É isso que ele está dizendo. 1 Pedro 1, versículo 15. Abre aí comigo, 1 Pedro 1, versículo 15. Ele diz: mas como é santo, Deus é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Agora, sublinha isso, procedimento. Essa palavra você pode substituí-la para conduta. Conduta. Ele está dizendo: sede vós também santos em toda a vossa conduta. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. O que Deus está nos ensinando através das palavras do apóstolo Pedro? Ele está nos falando: sejam separados de um mundo cheio de pecado, cheio de escuridão. Seja separado do pecado em sua conduta, em seu procedimento. Se comportem diferentemente do que aquelas pessoas que vivem sem a conexão com Deus. Sabe, tem algo muito, muito, muito errado quando o mundo não consegue discernir a diferença entre eles e nós. Não tem algo errado não só com o mundo, eu diria mais grave é o que está errado na igreja. Uma vez eu li uma frase que falou tão forte comigo. Sabe, nós estamos vivendo épocas, e sempre foi essa época na verdade, em que se nós não discipularmos o mundo, ou se a igreja não discipular o mundo vai discipular a igreja. Não existe cada um no seu quadrado, isso não existe. Não existe política de boa vizinhança, isso não existe. Ou você discipula o mundo, ou o mundo vai te discipular. E aqui o Senhor fala: seja santo, seja separado, entenda qual time é que você pertence, entenda agora em qual família você foi inserido. É isso que ele está dizendo. Na verdade, o apóstolo Pedro, ele pega essas frases, e é uma citação de Levítico, capítulo 20, versículo 26. Olha só comigo, Levítico 20, 26, ele fala assim: Deus fala para o povo de Israel: e sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Meus irmãos, entenda o coração de Deus quando ele diz isso em Levítico, e quando o apóstolo Pedro cita novamente essas palavras para a igreja do Novo Testamento que somos nós. O coração de Deus não é um coração de pôr um fardo religioso. O coração de Deus não é um coração de pôr um peso, de falar: olha, você não é impecável, você tem que ser perfeito. Não, não, não. O coração de Deus é: eu me separei por você, eu quero de você a mesma coisa. Eu estou tão apaixonado por você, eu amo tanto você, eu não estou disposto a dividir você com mais ninguém. Eu tenho ciúme santo sobre você, ó Israel. Seja separado, assim como eu me separei para ser o Deus de Israel. É isso que é a palavra de Deus. Entenda que quando o Senhor exige de nós santidade, Ele na verdade está fazendo uma declaração profunda de amor, falando: olha, eu não vou dividir você, assim como você não dividiria a tua esposa com outro homem, e você, mulher, não dividiria o teu marido com uma outra mulher. Da mesma maneira, Deus fala: eu tenho ciúme santo por você, eu sou completamente, exclusivamente separado para você, Israel. E agora 1 Pedro fala como para a igreja, e igreja, seja você separada exclusivamente, santa para Deus. Abre aí comigo Mateus capítulo 15, versículo 1. Olha só o que acontece nesse texto. Ele diz: então chegaram a Jesus
Alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, lhe perguntaram: por que é que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vocês, por que transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus era duro com os fariseus. Pula para o versículo 8 do mesmo capítulo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está dizendo isso. Agora vai comigo para o versículo 15, pula um pouquinho mais para baixo. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, o mesmo Pedro que nós acabamos de ler o que ele escreveu: explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus: estáis vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração? E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem, vocês estão prestando atenção? Da onde que procede? Do coração, Jesus diz, procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Entenda uma coisa, o que é que Jesus está querendo nos dizer? Para que o teu coração seja um bom solo, para que o teu coração seja saudável, você vai ter que mantê-lo separado do mundo. É isso que ele está falando. Mantenha o teu coração longe do mundo para que ele continue e permaneça saudável. O que entrar no teu coração do mundo, o que entrar no teu coração de imundo, vai afetar como você entende a Bíblia, como você enxerga o reino de Deus, como você se relaciona com Deus, a tua opinião acerca dele e a tua opinião acerca de como ele pensa acerca de você vai ser totalmente influenciada por aquilo que você permite entrar no teu coração. Separar o teu coração ou santificar o teu coração de padrões e pensamentos mundanos é proteger o teu coração de espinhos, é proteger o solo do teu coração de tribulações e também de aves de rapina. Você lembra que na parábola do semeador, as aves vinham e pegavam a semente que não penetravam no coração. Por isso eu falo, por favor, cuida do teu coração para que a semente venha conseguir encontrar um lugar e daí as aves de rapina não tenham o que sequestrar. E finalmente, um coração celestial. Fala comigo, um coração celestial. Abre comigo em Isaías 57, mesmo texto. Nós já lemos esse versículo 3 vezes. Ou melhor, essa aqui é a terceira. Ele fala assim: eu sou alto e excelso, eu habito na eternidade, cujo nome é santo. Agora olha só. Num alto e santo lugar eu habito, e também com contrito e humilde de espírito. Sabe o que ele está dizendo? Eu habito num lugar alto, num lugar sublime. Eu sou eterno. E por sua graça, você também tem vida eterna. Ele está querendo nos mostrar que nós não somos deste mundo. Sim, tudo isso vai passar. É isso que ele está falando. Você consegue falar isso comigo? Aonde você estiver na tua casa, fala: Deus, muito obrigado, porque eu creio que tudo isso vai passar. Está difícil, mas vai passar. E eu me apego em ti, em nome de Jesus. Se tua mente só está em questões temporárias, e quando eu falo isso, eu não estou querendo minimizar a gravidade do que nós estamos atualmente passando. Mas se tua mente está só em questões temporárias, se tua mente
só medita e só reflete as coisas desta terra, vai ser difícil você entender o livro eterno que é a Bíblia, e vai ser difícil você entender os mistérios de um reino que é eterno. Sabe, o Senhor está querendo elevar a nossa visão hoje. Hoje à noite o Senhor quer que nós venhamos olhar e fazer o exercício. Deus, é tão fácil nesse momento, ou melhor, deixa eu refrasear, é tão difícil nesse momento olharmos o que é eterno, porque a todo lugar que nós estamos indo, nós estamos sendo lembrados da situação atual. Você liga o rádio, é a situação atual. Você liga a televisão, fala da situação atual. Você entra no teu celular, nas redes sociais, fala da situação atual. Os teus grupos de WhatsApp falam da situação atual. E eu quero te encorajar a você fazer um exercício. Sim, existe algo acontecendo agora, mas esse algo que acontece agora é temporário. E eu faço o exercício, eu quero ver além daquilo que é temporário. Eu quero ver além daquilo que é agora. Sabe que o apóstolo Paulo nos encoraja a fazer isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios 4, 18, ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, ou nas invisíveis, porque as que são visíveis, elas são temporais, enquanto aquelas que são invisíveis, elas são eternas. Deus, que o Senhor nos dê olhos para enxergarmos o mundo invisível. Pai, que o Senhor nos ajude a posicionar o nosso coração para ter uma postura, Deus, para aquilo que é eterno. Colossenses 3, versículo 1, o mesmo apóstolo Paulo diz: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quantos aqui são salvos, estão em Jesus, na nova aliança? Levanta tua mão, você está aí na tua casa. Ele fala de você, ele fala de mim, e ele nos dá uma ordem. Ele fala: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai, não só busque, pense, medite, rumine, reflita nas coisas que são de cima e não naquelas que são da terra. Porque quando nós meditamos, quando nós pensamos em coisas celestiais, nas coisas eternas, os nossos corações também são transformados em corações celestiais. Os nossos corações também, eles começam a estarem preparados para entenderem os mistérios da eternidade. Então, como que eu posso ter um coração que entende as coisas eternas, que entende os mistérios celestiais? Eu quero te encorajar a você fazer uma análise. Quanto das tuas conversas giram em torno de coisas eternas? Eu não estou falando que você não pode discutir política, que você não pode discutir toda essa pandemia, não pode discutir economia, ou talvez o filme, ou uma série de Netflix que você está assistindo, ou até o futebol que não existe mais, e tomara que volte. Não tem nada de errado você falar sobre as coisas temporais, mas se você está há algum tempo e você fala: Deus, quando foi a última vez que eu sentei na mesa com alguém que é crente, que está em Cristo junto comigo, no corpo, e a gente não conseguiu nem discutir as coisas do reino, a gente não teve nenhuma conversa, o assunto de eternidade nem veio assim de uma maneira espontânea na mesa. Deus, deixa eu te falar uma coisa, é saudável quando as conversas do reino, elas surgem espontaneamente no meio da tua conversa. É saudável quando as conversas das coisas eternas surgem espontaneamente no meio da mesa de jantar. É saudável, mostra um coração que está pronto para receber os mistérios e os segredos do reino. Agora, nós estamos falando aqui sobre Mateus, a versão de Mateus, mas sabia que na versão de Marcos, que é no capítulo 4 dessa parábola do semeador,
Marcos 4 fala sobre semente, sobre solo e sobre fruto. Você lembra? Eu mencionei isso no início da minha fala, que nós iríamos, de acordo com Marcos 4, a boa semente ou o bom solo, produzir 30 vezes, 60 vezes e 100 vezes. Eu creio que todos nós que estamos aqui conectados, nós queremos produzir frutos. E lá em Marcos capítulo 4, ele fala sobre semente, solo e fruto. Mas eu não queria que você fosse para Marcos 4 agora. Eu queria que você abrisse comigo em Isaías capítulo 55. Isaías 55, nós vamos ler do versículo 10. E eu não sei você, mas eu amo a palavra de Deus, porque você começa a ver que está tudo uma coisa conectada com a outra. E você começa a ver que é um só Deus, ele fala uma só coisa, e ele usa diversas pessoas inspiradas por ele, a Bíblia é inspirada por ele, e a palavra de Deus, ela está totalmente interligada e interconectada. No versículo 10 ele fala: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente. Presta atenção, nós já falamos terra, nós estamos falando semente. Para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha só o que ele está falando. Ele fala sobre, presta atenção, olha só o que ele diz. Ele está falando assim, ó, assim como a chuva desce, a água desce, e vem e rega a terra. Nós estamos falando de terra, o nosso solo, o nosso coração. Assim como a chuva, a água vem para a nossa terra e faz ela brotar e florescer para ela produzir semente, mais semente, para o semeador e pão para o que come. Da mesma maneira, a minha palavra não volta vazia. Assim como vem a palavra e ela volta de um jeito, ele diz: a minha palavra não volta vazia. Agora, a boa notícia daquilo que nós acabamos de ler é que a palavra, que é a semente, produz o fruto. Contanto, fala comigo, condição. É condicional. Contanto que o coração seja um bom solo. Contanto que o meu coração esteja saudável. Olha só Isaías 55, agora pula comigo o versículo 12, ele continua. Pois com alegria saireis e em paz sereis guiados, os montes e as colinas ou os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, em lugar do espinheiro, da roseira brava, crescerá a faia. Talvez você não saiba o que é faia, mas a faia é cedro, é um cedro. E em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Veja como tudo está conectado, porque em Salmos 1, não sei se você recorda, nós somos como a árvore junto aos ribeiros. Sabia que as árvores somos nós? Nós somos as árvores. Aqui o que a palavra está nos falando é que Ele nos protegerá. Veja aqui, Ele fala: em lugar do espinheiro crescerá o cedro. Ele fala: olha, eu vou te proteger do espinho que vem sufocar, que nem na parábola do semeador. Ele fala: eu vou te proteger e você não vai ter o sufocar dos espinhos se você mantiver um coração que é bom, um coração que é saudável. E neste coração que é saudável, eu vou fazer, olha só o que ele diz aqui em Isaías 55, 13, ele fala assim: em lugar do espinheiro crescerá cedros. Ele fala: eu vou te proteger do espinho, mas você precisa ter um coração saudável. E se você tiver um coração saudável, ao invés de espinho, eu faço nascer cedros. Agora, eu não sei se você sabia disso, mas cedros são árvores que crescem
perto das águas. E as águas, na Bíblia, ela significa a palavra de Deus. Esse momento que nós estamos passando como sociedade, é importante você permitir com que a palavra de Deus venha a ser essa água que está lavando o teu coração constantemente. Que essa água, que é a palavra de Deus, lave o teu coração. Aquele lugar de onde virá então esse cedro, essa árvore honrosa, essa árvore forte, essa árvore nobre. Sabe, permita com que a palavra de Deus venha lavar o teu coração do ceticismo, venha lavar o teu coração da ira, da confusão, da depressão, da tristeza. Permita com que a palavra de Deus venha lavar o teu coração, para que ele venha a ser encontrado um coração saudável, aonde os frutos virão 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes, porque a semente encontra um lugar. Esse coração, como nós já dissemos, que é um coração humilde, prostrado, um coração que está pronto para receber os segredos, pronto para receber os mistérios, as chaves que vão destravar os acessos para que você venha continuar cumprindo os propósitos de Deus. Um coração que não é só humilde, mas também é santo, separado, que não tem parte na conduta mundana. Um coração que entende que tem a ver com o romance, com a paixão que Deus tem por nós. Ele fala: eu tenho ciúme de você, eu te amo demais para permitir com que você tenha contato com essa lama do mundo. Eu quero você separado. Eu sei que você é suscetível a errar, a pecar, mesmo depois que você se converteu, mas eu estou aqui para te perdoar. Você só precisa se arrepender e confessar. Eu vou ser fiel e justo para te perdoar os pecados. Um coração separado, um coração exclusivo. Só para o Senhor que eu vivo, diz o coração santo. E um coração que é celestial, que mesmo que você e eu, que nós estejamos sendo bombardeados por todo quanto é lugar que nós olhamos, por más notícias, por mais ataques, por mais relatos que trazem negativismo, eu quero pedir para você: faça o exercício. Deus, eu olho para aquilo que é eterno. Deus, eu vou meditar. Às vezes alguns aqui precisam fazer meditação, de verdade. Você pega 5 minutos, 10 minutos, põe um louvor, adoração lá do alto monte, extremamente ungido, e deixa aquele negócio permear a tua casa, e você senta no teu sofá, desliga aquela televisão, desliga aquele celular, não olha mais aquele WhatsApp, fica orando em línguas, e só pensa naquilo que é eterno. E lembre-se que tudo isso vai passar, que tudo isso vai passar, que tudo isso aqui não é nada comparado com aquilo que é a glória eterna, que tudo isso um dia vai embora, e que você não é daqui, você é de um outro mundo. Você não pertence aqui, você está de passagem aqui. Sim, nós temos uma missão enquanto passamos por aqui, mas nós não somos daqui. Pai, que o nosso coração, se você puder, fica de pé onde você está. Abra o teu coração, abra a tua mão, enquanto eu quero orar com você hoje, Zion. Pai, que o nosso coração venha a ser lavado pela tua palavra. Que hoje, mais uma vez, nesta noite, o nosso coração venha a ser encontrado numa posição de prostração diante de ti. Um coração prostrado. A tua palavra fala lá em Salmos que o Senhor prepara esse coração, o coração do humilde. Pai, que o nosso coração vai estar preparado para receber os mistérios. Eu oro que esta semana pessoas vão receber revelações, que pessoas vão receber palavras tuas, que pessoas na Zion, que a tua igreja venha receber visões, visitações angelicais, sonhos proféticos, enquanto nós nos posicionamos, Deus, com um coração humilde, prostrado, debaixo da tua poderosa mão, para que no teu tempo oportuno o Senhor venha nos exaltar, que nem o apóstolo Pedro nos diz. Pai, eu peço que o nosso coração venha a ser um coração separado, um coração exclusivo, um coração
que é a propriedade do nosso Deus, do nosso Senhor. Pai, nós queremos um coração que está voltado para aquilo que é eterno. Que o nosso coração venha bater por aquilo que o teu coração bate. Que o nosso coração venha se alegrar por aquilo que o teu coração se alegra. Que o nosso coração venha se entristecer por aquilo que entristece o teu coração. E hoje nós pedimos, Pai, nos dá um coração saudável. Nos dá, começa a pedir com tuas próprias palavras. Pai, eu quero ter esse coração saudável. Eu quero, Senhor Deus, proteger o meu solo. Eu quero que o meu coração venha a ser um solo que venha dar frutos. Comece a orar onde você estiver. Nessa mesma atmosfera a gente vai deixar o Espírito Santo fluir. A gente vai pedir para que o Senhor continue trazendo palavras específicas, ministrando a Zion agora. Zion, abra o teu coração agora. É momento de você permitir com que Ele venha fazer uma operação espiritual, uma cirurgia cardíaca espiritual. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Eis-nos aqui. Muito obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos, e eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.